Existe sim, tá? Uma relação do estresse associado, existe sim uma relação funcional, biomecânica, minada pelo estresse. Mas, porém, a gente tem que entender que o estresse, ele, por si só, ele não causa nada. Ele tem que ter um desequilíbrio do corpo que não absorva aquilo, ou seja, o estresse cronicamente vai afetando você, tá? E aí é o que a gente vai falar hoje. A relação do estresse com o sistema nervoso estomatognático, dores, enfim. Como o estresse afeta a dor na ATM. E para começar, eu gostaria de explicar para você por que não saber a anatomia, não saber fisiologia, piora a dor do seu paciente. Piora o tratamento que você oferece para o seu paciente. E se isso é uma defasagem dentro do nosso ensino, imagina como não é o comprometimento das nossas funções, da nossa função profissional. Então é super importante que você entenda. Se você for como eu, e aí eu quero que vocês digam aí, falem aí, eu tive aula de anatomia, onde a aula era com cadáver já deteriorado. Talvez alguns de vocês não tenham tido com cadáver, mas com peças plásticas. Uma anatomia totalmente topográfica para dizer só que aquilo existe. Ó, isso é a mandíbula, aqui é o côndilo, aqui é o processo coronoide, aqui é a glenoide, aqui é o mastoide. Só isso para dizer que existe aquela estrutura, sem correlação clínica nenhuma, sem fisiologia nenhuma, integrando a anatomia, ou melhor, deixando a anatomia totalmente solta, deixando a anatomia totalmente paralisada, como se fosse apenas um objeto inerte que não funcionasse para o tratamento do paciente. E se você passou por isso igual a mim, você deve perceber a limitação que a gente tem no início da carreira de construir um raciocínio clínico. E aí tem limitação assim, não sei por onde começar, não sei como isso acontece. Vem dessa defasagem exatamente do raciocínio clínico, da anatomia, do aprendizado lá atrás na faculdade. E que nos conduz a uma perspectiva de tratamento, de raciocínio clínico, onde categoricamente você não conecte nada, fica tudo solto, só sintoma por sintoma, você só quer protocolo de tratamento. E aí não tem como você melhorar o paciente com protocolos claros de tratamento sem integrar anatomia, fisiologia, biomecânica e esse raciocínio clínico. Inclusive a minha aula 2 é uma aula extraordinária da jornada, onde eu ensino como você deve construir o raciocínio clínico igual a um expert em ATM. Um raciocínio clínico puro. Um raciocínio clínico para levar você, conduzir você ao entendimento claro de causa base do problema do seu paciente. E aí você vai ver explodir a cabeça assim. Explodir. E não saber integrar a anatomia e a fisiologia vai deixar o seu paciente com a dor cronicamente. Principalmente quando ele chega hoje no século XXI com o pico de estresse altíssimo. Quando ele chega hoje no século XXI com uma alteração funcional, neurofisiológico totalmente comprometido, simpaticotonia, vasoconstrição, tensão muscular, parasimpático alterado, com dificuldade de sono, de concentração, dores de cabeça. E você precisa entender isso. E é por isso que a jornada está pedagogicamente desenhada para você conquistar resultados. E dentro dessa perspectiva,
Quando a gente fala do estresse no paciente com disfunção diatêmica que chega reclamando de dores, é exatamente esse ponto que eu quero pegar agora. Porque quando você coloca a culpa no estresse, você vai querer controlar puramente apenas o fator estressor. Como se seu corpo estivesse 100% sadio. Como se seu corpo estivesse 100% equilibrado. Mas o fato é que pessoas com estresse altíssimo, mas com o corpo equilibrado, não sentem os mesmos sintomas. Sabe aquela história de pessoas que dizem assim, doutor, eu tô com uma dor no joelho, mas eu acho que é da idade. Sim, e o outro joelho que tem a mesma idade e não dói? O que você tem que entender é, o estresse ele vai sim afetar você, vai. Mas se o seu corpo tiver condição anatômica, biomecânica, neurofisiológica para absorver esse estresse, diluir de forma metabólica, hormonal, diluir de forma integrativa esses comprometimentos, eu garanto a você que diminui o sintoma do paciente. Quem aí é extremamente estressado, eu vi a físio Clara, falando, ela mesma era paciente, fisioterapeuta e paciente. Quem aí é esse paciente? É profissional e é paciente. Sente isso, sente as dores. Eu quero provar hoje a vocês isso. E aí eu quero fazer um pacto com vocês. Eu mostro como é possível você relaxar através da estrutura corporal. A integração neurofisiológica e relaxar para poder você entender como não é só o estresse, o corpo precisa estar bem. 3 erros no diagnóstico relacionado entre estresse e ATM. 3 erros desse diagnóstico. Primeiro erro é você tratar o estresse sem perceber as suas relações fisiológicas até chegar no sintoma. A primeira coisa é essa. Por quê? Para o estresse gerar sintoma, o que é que deve acontecer? Para o estresse gerar sintoma, ele afeta o corpo, o sistema nervoso autônomo, ele vai receber aquele pico de estresse. O pico de estresse gera simpaticotonia, descarga de noradrenalina. E essa descarga de noradrenalina vão para os tecidos, gerar a reação fisiológica de luta ou fuga. Essa reação fisiológica de luta ou fuga vai fazer com que o corpo traga vasoconstrição, tensão miofacial, aumento do tônus muscular. A reação fisiológica para o corpo correr, para o corpo se salvar. O grande detalhe das pessoas que são estressadas, emocionalmente alteradas, e aí vai esse erro, é que estes são estímulos cronicamente que afetam o corpo. E esses estímulos cronicamente afetando o corpo vai gerar o que a gente chama de uma desautonomia. Uma desautonomia, uma alteração do sistema nervoso autônomo e um desequilíbrio nesse gradiente parasimpático e simpático, onde o parasimpático vai tentar equilibrar esse simpático. E aí vem o detalhe. O detalhe maior está aqui. Existe uma região dentro do tronco encefálico denominada de locus cerúleus.
O locus ceruleus é uma região, um núcleo, uma porção dentro do tronco encefálico. E essa porção dentro do tronco encefálico, ela é responsável pela produção de grande parte de noradrenalina do corpo. E, pasmem, quando ela forma a noradrenalina, joga lá no sistema, ela está muito próxima aos núcleos trigeminais no tronco encefálico. E esses núcleos trigeminais, eles são afetados. Eles recebem interferência dessa excitação do locus cerúleo. E essa interferência, trazendo aqui de forma bem básica para vocês, ela vai aumentar a descarga do nervo trigêmeo, através dos seus núcleos trigeminais, que são 4, anota aí: mesencefálico, sensitivo principal, motor e espinhal. Esses núcleos vão gerar, eferência. Então é como se fosse o seguinte: o estresse vem e o locus ceruleus está lá trabalhando, está lá trabalhando, está lá trabalhando. E o locus ceruleus começa a trabalhar tanto que ele começa a bater, a interferir no relacionamento das estruturas ao redor. E esse relacionamento das estruturas ao redor vai fazer com que o corpo do paciente responda a isso. Com que o corpo do paciente responda a isso. E o corpo do paciente respondendo a isso, vai responder com comprometimentos importantes. E vai responder com... vai inchando, vai inchando, vai inchando. E vai inchando para depois extravasar. E extravasa com aumento da tensão muscular.